No vídeo de hoje, vamos estudar o balanço integral de quantidade de movimento linear. Recordem que o postulado de conservação de quantidade de movimento linear é dado pela segunda lei de Newton, que diz que a força resultante de um corpo é igual à variação de quantidade de movimento linear. Vimos que em mecânica dos fluidos, um sistema fechado é dado por um volume de fluido, que é aquele volume que desloca-se com a mesma velocidade do escoamento. Precisamos agora descrever a equação básica de conservação de quantidade de movimento linear para um volume de fluido. A quantidade de movimento linear em um volume de fluido é dada pela integral no volume de fluido de ρV. A equação básica para o volume de fluido é, portanto, a derivada temporal da integral de ρV igual ao somatório das forças que atuam sobre o corpo. Precisamos agora descrever o cálculo das forças que atuam sobre o volume de fluido. Recordem que as forças que atuam em uma partícula fluida é a força de campo, ou seja, aquela que atua sobre um elemento de volume, e a força de superfície, que é aquela que atua sobre um elemento de área. Vamos descrever cada uma delas. Para as aplicações da nossa disciplina, a força de campo será dada pela ação da gravidade. Ou seja, é aquela dada pela integral no volume de fluido de ρg, onde g é o vetor da aceleração da gravidade. Já a força de superfície, recordem que podemos dividir em duas contribuições. Aquela devido à força normal, dada pela pressão, e aquela devido à força tangencial, dada pela tensão de cisalhamento. Vamos recordar agora o conceito de tensão em uma partícula fluida. Lembrem que forças em superfície geram tensões. Em estática dos fluidos, estudamos as aplicações onde a tensão de cisalhamento era nula. Agora, em dinâmica dos fluidos, como temos o escoamento do fluido, esta componente da tensão será diferente de zero. O tensor que descreve o comportamento do fluido é conhecido como tensor-tensão. Neste curso, utilizaremos o símbolo tal para representá-lo. Podemos reescrever o tensor-tensão de forma mais conveniente, separando as contribuições normais das tangenciais. Recordem que a contribuição normal é dada pela definição da pressão. Neste curso, o tensor composto pelas contribuições tangenciais será designado pelo símbolo grego τ'. Assim, podemos decompor o tensor-tensão em uma parte devido à contribuição das forças normais, dada por menos πi, onde I é a matriz-identidade, ou tensor-identidade, e a parte da contribuição das forças tangenciais, dada pelo τ'. Portanto, τ' é conhecido como tensor de cisalhamento. Recordem que podemos calcular a força em um ponto a partir da tensão através do produto escalar do tensor-tensão com a normal externa à superfície de análise. Podemos, por fim, determinar a contribuição em uma superfície de um volume de fluido através da integração em toda a sua área. Vamos voltar agora para a nossa equação básica que descreve a conservação de quantidade de movimento linear em um volume de fluido. Já sabemos como determinar a contribuição da força de campo e a contribuição da força de superfície. Esta, portanto, é a equação de balanço integral para a quantidade de movimento linear em um volume de fluido. Temos interesse agora em determinar esta equação para um volume de controle. Assim,
Precisamos utilizar o teorema do transporte de Reynolds para descrever o balanço integral para um volume de controle. Recordem o teorema do transporte de Reynolds para uma propriedade φ qualquer. Na conservação de quantidade de movimento linear, a propriedade φ é dada por ρv. Assim, temos o teorema do transporte de Reynolds para a quantidade de movimento linear. A partir do teorema do transporte de Reynolds para a quantidade de movimento linear e do balanço integral para um volume de fluido, podemos substituir a informação do teorema no lado esquerdo do balanço e encontrar a equação para o balanço integral de quantidade de movimento linear em um volume de controle. Note que os termos do lado direito da equação para o cálculo da força precisa apenas ser integrado em relação ao volume de controle. Assim, temos por fim o balanço integral de quantidade de movimento linear em um volume de controle, onde o primeiro termo é dado pela variação de quantidade de movimento linear no tempo no volume de controle. O segundo termo é dado pelo fluxo de quantidade de movimento linear através das fronteiras no volume de controle. O próximo é o cálculo da força de campo que atua no volume de controle. E, por fim, a força de superfície que atua no volume de controle. Podemos simplificar para um volume de controle fixo com Vc igual a zero, ou ainda para um problema de escoamento no regime estacionário. Até o nosso próximo vídeo.